today was gonna be the day, but they'll never throw it back to you. By now you should have somehow realized what you're not to do. Fala pessoal, belezinha? Pessoal, vamos para a nossa terceira parte dos nossos estudos sobre as interações mecânicas. Nessa terceira parte eu quero falar com vocês a respeito de uma outra interação mecânica muito utilizada no nosso dia a dia, muito presente no nosso dia a dia, que são as forças de atrito. Mais especificamente eu quero falar sobre o atrito estático e sobre o atrito cinético. Mas antes de definir esses dois tipos de atrito, vamos só entender aqui então o que é essa força de atrito. Né? Vamos entender de maneira bem básica, bem simples aqui, bem resumida. O que é essa força de atrito? A força de atrito ela é uma força que surge devido ao escorregamento ou à tendência de escorregamento de um determinado corpo que esteja apoiado em uma determinada superfície qualquer. Tá? E essa força de atrito ela vai surgir sempre em que pelo menos o corpo ou a superfície possui algumas irregularidades ou algumas rugosidades nas superfícies que estejam em contato. Beleza? Então, entre outras palavras, o que vai acontecer? Que eu vou ter uma determinada superfície qualquer, um plano horizontal de referência qualquer, e eu vou colocar sobre esse plano horizontal uma determinada caixa, um determinado objeto. Toda vez que nós aplicarmos uma força sobre essa caixa, né, essa caixa estiver em escorregamento ou estiver na tendência de escorregamento, vai surgir sempre uma força que é contrária a esse escorregamento ou a tendência de escorregamento, e essa força nós chamamos de força de atrito. Beleza? E assim como qualquer outra força, ela vai ser uma grandeza vetorial. O que significa dizer que ela é uma grandeza vetorial? Significa dizer que ela tem módulo, que ela tem direção e que ela vai ter sentido. Beleza? O que é o módulo dessa força de atrito? O módulo da força de atrito, ela depende da força normal que vai ser trocada entre o corpo e a superfície. Tá? E isso vai estar também diretamente relacionado com as rugosidades dessa superfície. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer para determinar essa intensidade, para determinar o módulo dessa força de atrito. Mas o módulo está relacionado com o quê? Com a normal, trocada entre a superfície do corpo e a superfície de apoio, e as rugosidades entre essas superfícies. A direção, ela vai ser sempre paralela à superfície do corpo, tá? E o sentido vai ser sempre um sentido contrário ao escorregamento ou à tendência de escorregamento, beleza? Então vamos definir então melhor o que é essa força de atrito, né? Para a gente entender essa força de atrito, o que a gente vai fazer? Nós vamos considerar um determinado corpo, esse corpo ele vai estar apoiado em uma superfície horizontal e rígida, né? Vou levar em consideração essa superfície qualquer, por exemplo. E presta atenção numa coisa, porque por mais perfeita que sejam as superfícies que estejam em contato, essas superfícies elas nunca serão perfeitamente lisas. Então, se você pegar, por exemplo, uma superfície de gelo, onde o atrito é praticamente desprezível, sempre vai existir rugosidades e imperfeições nessas superfícies. O que isso significa? Isso significa dizer o seguinte, que não existe plano sem atrito. Então, os nossos estudos que a gente fez anteriormente, lá em dinâmica, onde nós desprezamos os atritos, nos nossos estudos de cinemática, onde nós desprezamos os atritos entre os corpos, tudo e tal, o que a gente estava fazendo? Nós estávamos considerando situações ideais. Essas situações ideais, elas não existem, tá? Isso são situações didáticas que nós utilizamos para facilitar a vida da gente na hora de resolver os problemas. Mas o que eu quero que vocês saibam é o seguinte, não existe plano sem atrito. Por mais perfeita que sejam as superfícies, por mais perfeitas que sejam a superfície do corpo e a superfície onde o corpo esteja apoiado, sempre vai haver rugosidades e imperfeições entre essas superfícies que vai provocar o atrito.
Ah, como que eu faço para saber se existe atrito? Se você esfregar uma mão na outra, por exemplo, você vai perceber que está fazendo barulho. Esse barulho indica justamente a presença do atrito. Já viu quando você arrasta uma mesa que faz aquele barulho, você arrasta uma cadeira faz um barulho? Esse barulho, ele indica justamente a presença do atrito entre essas superfícies. O que é esse atrito, então? O atrito, ele sempre vai existir entre essas rugosidades. Então, toda vez que essas rugosidades se encaixam, acontece o que nós chamamos de microsoldas. Tá? É como se essas superfícies se soldassem umas nas outras, dificultando então a separação delas. E quando você empurra um objeto, puxa o objeto e faz esse barulho, o barulho indica justamente o quê? A quebra dessas microsoldas que surgem entre as superfícies. Tá? Aí faz o barulho e cria-se então o atrito. Beleza? Então toda vez que eu tiver um determinado corpo e esse corpo estiver apoiado em uma superfície, então vai surgir essas microsoldagens e essas soldas vai justamente favorecer a presença do atrito. Ah, então quer dizer que toda vez que eu tenho um determinado objeto em cima de uma superfície, eu tenho atrito? Não, não é toda vez. Para ter atrito, é necessário que eu tenha uma força F. Beleza? Se eu não tiver uma força F sendo aplicada sobre essa superfície, sobre o objeto que está em cima dessa superfície, não vai ter atrito. Ou seja, então a condição para que surja uma força de atrito é justamente a presença de uma força F. Se eu tirar essa força F aqui, o que vai acontecer? Se essa força F deixar de existir, eu vou deixar de ter o quê? Uma força de atrito. Então a força de atrito, ela existe? Existe. Mas em função de quem? Em função da força F. Tá? E uma outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte, que essa força de atrito, nós podemos dizer uma coisa, que ela é sempre contrária ao escorregamento. Então, ou seja, se eu tenho um determinado corpo que esteja escorregando, contrário a esse escorregamento, eu tenho uma força de atrito que nós chamamos de força de atrito cinético. Nós vamos estudar daqui a pouco. Se eu tiver um determinado corpo que esteja em repouso, ou seja, um corpo está parado, e eu começo a exercer uma força F sobre esse corpo, então vai surgir então uma outra força de atrito que nós chamamos de força de atrito estático, e nós vamos falar sobre a diferença entre elas a partir de agora. Beleza? Então, Davidson, você está me falando o seguinte, que nós temos dois tipos de forças de atrito. Nós temos uma força de atrito que nós chamamos de força de atrito estático e nós temos uma força de atrito que chama força de atrito cinético. Isso, é isso que eu estou falando com vocês. Tá? Eu tenho uma força de atrito estático que se refere a corpos estáticos, ou seja, como o próprio nome diz, quando o corpo está parado, quando o corpo está em repouso. E eu tenho uma outra força de atrito, que é a força de atrito cinético, que está relacionada quando o corpo está em quê? Em movimento. Beleza? Vamos começar então nossos estudos falando a respeito da força de atrito estático. Então eu vou considerar um determinado corpo que vai estar apoiado sobre uma determinada superfície. Primeira coisa que eu vou fazer um diagrama de forças sobre esse corpo, ou seja, eu vou marcar todas as forças que atuam sobre esse corpo. Aqui eu tenho a força peso e a força normal, essas forças se anulam. E aqui então, se eu não tivesse essa força F, eu não teria então a minha força de atrito estático. Beleza? Se eu tenho aqui então uma força F que atua sobre esse corpo, puxando esse corpo para a direita, e esse corpo está em repouso, vai surgir então uma força contrária a essa força F, contrária ao escorregamento do corpo, à tendência de escorregamento do corpo, que nós chamamos de força de atrito estático. Beleza? Então, ou seja, se esse corpo está recebendo essa força F, puxando esse corpo para a direita, e esse corpo não está andando, esse corpo está em repouso, é porque, contrária a essa força F, vai surgir uma força de atrito estático que vai impedir o movimento do corpo. Ou seja,
o corpo ele não vai se movimentar, ele vai ficar parado. E essa força de atrito é o que nós chamamos de força de atrito estático. Então, ou seja, como esse corpo continua em repouso, nós podemos dizer o seguinte, que a força de atrito estático é igual à força F. Beleza? Se essa força F for aumentando e o corpo continua parado, é porque a força de atrito estático está o quê? Está aumentando. Beleza? Se essa força F continuar aumentando e esse corpo continuar parado, a força de atrito estático também vai aumentar sempre na mesma proporção. Mas, pessoal, veja bem, tá? Ela vai aumentar só até um determinado limite. Vai chegar um determinado momento que esse corpo vai começar a andar. Que esse objeto vai começar a se movimentar na mesma direção e no mesmo sentido da força F. Aí o que vai acontecer? Vai deixar de existir uma força de atrito estático e vai surgir então uma força de atrito cinético. Então, Décio, você está me falando o seguinte, que essa força de atrito estático ela tem um limite? Sim, ela tem um limite. Beleza? E qual que é esse limite? O limite da força de atrito estático, ele está limitado à equação da força de atrito estático máximo. Como que eu vou fazer para determinar, então, essa força de atrito estático? A força de atrito estático, que nós vamos chamar de máximo, ela vai ser dada pela relação μ vezes N. Por isso que eu disse lá que a força de atrito ela depende de quem? Da força normal. Quanto maior for o valor da força normal, maior vai ser o valor da força de atrito. Certo? E isso também está relacionado com o quê? Com o nosso coeficiente de atrito. Esse coeficiente de atrito é uma relação que depende de quem? Que depende da rugosidade das superfícies. Quanto mais ásperas forem as superfícies, maior vai ser esse coeficiente de atrito. Então, quanto mais rugoso, quanto mais áspera for essa superfície, maior esse coeficiente de atrito. Quanto maior o peso do objeto, maior vai ser o valor da normal. E maior, então, vai ser o valor dessa força de atrito. Tá? Então, ou seja, o que eu quero que vocês entendam? Eu quero que vocês entendam o seguinte, que se eu tiver um determinado corpo que esteja em repouso, certo? Significa dizer que ele está em equilíbrio estático. Então, a resultante de todas as forças deve ser igual a quanto? Deve ser igual a zero. Então, a minha normal e a minha força peso se anulam, porque são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção, sentidos contrários e estão aplicadas no mesmo corpo, então elas se anulam. Então, eu tenho a força F e a força de atrito estático. Então, ou seja, à medida que a minha força F for aumentando, a minha força de atrito ela vai aumentando, certo? E enquanto o objeto estiver em repouso, então significa dizer que a minha força de atrito é igual à força F. Só que ela vai aumentando até um determinado limite. Vai chegar um determinado momento que essa força F vai fazer com que esse objeto comece a se movimentar. Então, ou seja, esse limite é dado pela força de atrito estático máximo, que vai ser μ vezes N. Certo? A partir do momento que a força F passou a ser maior do que a força de atrito estático máximo, eu deixo de ter um corpo em repouso, passo a ter um corpo em movimento, e então eu tenho o quê? Uma força de atrito cinético. Beleza? Pessoal, então para a gente fechar essa nossa videoaula aqui, né? O que é importante a gente entender? Com relação ao coeficiente de atrito. Tá? O coeficiente de atrito ele é um número adimensional. O que significa dizer que ele é adimensional? Significa dizer que ele não tem unidade de medida e que ele depende dessas rugosidades, como eu falei anteriormente. Quanto mais rugosas forem as superfícies, quanto mais ásperas forem as superfícies, maior vai ser esse coeficiente de atrito. Beleza? Tá? Então vocês precisam entender isso. E uma outra coisa, essa força de atrito estático, ela vai variar de 0 até um limite máximo. Tá? E isso vai ser dado sempre em função de quem? Da força aplicada. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte,
que a minha força de atrito estático, eu posso ter então a seguinte relação para representar, tá? Eu vou dizer então o seguinte, que a minha força de atrito estático, ela vai ser maior ou igual a zero e vai ser sempre menor ou igual à minha força de atrito estático máximo. O que isso significa dizer? Significa dizer que à medida que a força que puxa o objeto para a direita, por exemplo, for aumentando, a minha força de atrito vai aumentando até atingir o quê? Um valor máximo, tá? E outra coisa, o corpo ele só vai deslizar quando a força F vencer essa força de atrito estático, ou seja, quando a força F for maior do que essa força de atrito estático. Aí sim o corpo vai começar a se movimentar. Fora isso, isso não vai acontecer. Beleza? Pessoal, espero que tenha ficado claro isso para vocês. Abraço, fica com Deus e até a nossa próxima videoaula, onde eu vou falar sobre a força de atrito cinético. Beleza? Tchau, tchau. By now you should have somehow realized what you're not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now.